Paz e graça aos alunos do Seminário Teológico Batista da Família. Eu sou o pastor Luiz Alberto e nessa videoaula iremos dar prosseguimento ao panorama do Novo Testamento na parte dos Evangelhos e falaremos do livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas é o terceiro evangelho considerado como sinótico. Mais uma vez vamos ressaltar. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, ele fala da biografia do Senhor Jesus, né? Eles falam, melhor dizendo, da biografia do Senhor Jesus de uma forma correlata, de uma forma parecida. Porém, eles abordam esse aspecto de maneiras diferentes, pontos de vistas diferentes. Então, eles abordam em suas perspectivas. E Lucas, ele foca o seu evangelho como na humanidade perfeita do Senhor Jesus. Lucas apresenta o Senhor Jesus como o Filho do Homem, em sua humanidade perfeita. Lucas era um gentil, ele não era judeu, o único escritor em toda a Bíblia que não era judeu, era um gentil. E sua profissão era médico, e ele se baseou o seu evangelho em suas pesquisas e também teve um contato muito próximo e muito íntimo com o apóstolo Paulo. A autoria do evangelho é atribuída ao próprio Lucas. E o início do seu evangelho, assim como também do livro histórico de Atos, ele dedica a Teófilo, um homem de alta posição. O nome Lucas no grego significa loucon e aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Bom, qual foi o período que se deu a escrita desse evangelho? Ao entendimento que Lucas escreveu em 59 a 62 depois de Cristo. E o lugar provável da escrita foi em Roma. Mas também alguns estudiosos afirmam que pode ter sido em outras regiões da Acaia, ou em Éfeso, ou em Cesareia, né? Esses lugares que eu citei agora há pouco apresentam como possibilidades dos locais da escrita desse evangelho. O título do evangelho é Kata Loucon, que significa segundo Lucas. Bom, vamos falar agora do conteúdo desse evangelho. No capítulo 1 nós temos ali o relato de Isabel e Zacarias. Temos também a predição do nascimento de Jesus no capítulo 1, o nascimento de Jesus. Lá no capítulo 2, nós temos o menino Jesus no meio dos doutores. Veja, irmãos, que o interessante é que Mateus e Lucas, eles falam do Senhor Jesus e apresentam no início aqui dos seus respectivos evangelhos, eles falam do nascimento, da infância do Senhor Jesus Cristo, né? E Lucas, ele também fala da genealogia de Jesus, que ele começa de trás para frente aqui, vai de Jesus até Adão, ao contrário de Mateus, que começa de Abraão, passando por Davi, vem até Jesus. Então, esses 2 evangelhos,
tanto o de Mateus como o Evangelho de Lucas, eles falam da infância do Senhor Jesus, eles narram os aspectos da infância do Senhor Jesus. E aqui no capítulo 2, o menino Jesus, né, no meio dos doutores, lá no templo, também, como já disse anteriormente, a genealogia de Jesus. Lá no capítulo 4 de Lucas, fala da tentação de Jesus. Jesus vai para a Galiléia, onde 2/3 do seu ministério se deu ali na Galiléia. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus, no capítulo 4. A volta para a Galiléia também está relatada no capítulo 4. Jesus ele chega aqui e é rejeitado pelos seus. E ele profere que, ele diz, né, em algum momento aqui da palavra do Senhor, que o profeta na sua casa não tem honra. E isso acontece muito também nos dias atuais. Muitas vezes nós temos pessoas preparadas, pessoas que estudam a palavra do Senhor, pessoas que se dedicam ao ensinamento, e muitas vezes a própria igreja, eles não reconhecem essa pessoa como um professor, como um pregador de alta qualidade, e dão muito mais preferência a uma pessoa que vem de fora. Isso é bíblico. O próprio Senhor Jesus sofreu esse tipo de situação. E lá no capítulo 5, é a pesca maravilhosa, né? No capítulo 6, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, né? Uma oposição muito grande que teve contra o Senhor Jesus foi porque ele curava nos sábados. Ele fazia ações nos sábados, no sábado, que para os judeus era um dos piores pecados, né? Que o sábado deveria ser guardado. E Jesus ele agia no sábado, ele curava no sábado. Isso aí foi trazendo a antipatia e até mesmo o ódio contra Jesus. E muitas outras coisas. Jesus ele comia com pecadores. Jesus ele tocava em leproso. Jesus ele tocava em pessoas mortas, em defuntos. Então Jesus ele fazia muitas coisas, né, quebrando os paradigmas que eram penduricários, dizemos assim, da lei, e isso atraía para ele, Jesus, um grande ódio, até que chegou um ponto que os escribas e os fariseus intentaram contra Jesus, tentaram matar o Senhor Jesus. Tem também no capítulo 6 os ais, né? Mulheres assistiam Jesus. Lucas fala muito das mulheres, as mulheres que assistiam o Senhor Jesus, que ajudavam nos seus ministérios. Esse livro de Lucas, irmão, o Evangelho de Lucas, era considerado um dos evangelhos, né, mais bonitos de todo o mundo, porque ele relatava todas as coisas que Jesus fazia de uma forma bem escrita, bem elaborada. Bom, também tem lá a cura do endemoniado gadareno, lá no capítulo 8, a confissão de Pedro, momento em que Pedro ele reconhece que o Senhor Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus fala que sobre esta pedra edificarei a igreja. Esta pedra, muitos entendem que seria a confissão de Pedro, que Jesus era o Filho do Deus vivo e que se remetia ao próprio Jesus, a pedra fundamental, a pedra angular. Tem também o ai das cidades impertinentes, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. A morte dos galileus e a queda na queda da torre, capítulo 13. A cura de um hidrópico, também no capítulo 14. Temos também em Lucas a cura dos 10 leprosos. Todos esses fatos nos ensinam que Jesus se preocupava com as pessoas. Jesus, ele compadecia das multidões.
Também tem a parábola do juiz iníquo, Zaqueu publicano, no capítulo 19, uma passagem muito conhecida. Jesus ele volta para a Judéia. Depois nós temos a crucificação de Jesus, os discípulos no caminho de Emaús, a ascensão de Jesus, tudo isso está relatado aqui no livro de Lucas, né, do Evangelho segundo Lucas. Esse evangelho possui 24 capítulos. E, mais uma vez ressaltando, Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem, na sua humanidade perfeita. Vamos falar agora do relacionamento de Lucas e o Antigo Testamento. É destacado aqui o ministério de João Batista, identificando com Elias. Lucas 1,17 diz da seguinte maneira: E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Amados irmãos, esse evangelho de Lucas, que ele apresenta o Senhor Jesus como Filho do Homem, mais uma vez nós temos que lembrar aos irmãos do seminário que Mateus apresentava o Senhor Jesus como o Rei dos Judeus, o Messias prometido de Israel. O Marcos apresentava o Senhor Jesus como servo, e Lucas apresenta o Senhor Jesus como Filho do Homem, na sua humanidade perfeita. Mateus dirigiu o seu evangelho aos judeus, Marcos ele escreveu aos romanos e Lucas escreveu aos gentios. Esses são os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos correlatos. Na próxima videoaula, iremos falar do último evangelho, o evangelho de João, que tem uma narrativa um pouco diferente dos 3 primeiros, pelo fato de ele focar mais na deidade do Senhor Jesus Cristo. Então, aguardemos aí até a próxima videoaula. Um abraço a todos, fiquem com Deus.